Olá a todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Gestão Pública 4.0. Eu me chamo Beatriz Biancato e, junto com o professor Elton Kremer, vamos discutir temas da administração pública e o direito tributário. Hoje nós vamos conversar sobre extinção da execução fiscal, polêmicas envolvendo a extinção da execução fiscal. Fiquem com a gente. Olá, Elton. Olá, Bia. Vamos hoje, então, conversar sobre algumas polêmicas da extinção da execução fiscal. Tivemos alguns burburinhos aí recentemente em virtude da decisão do STF, que concluiu pela extinção de execuções de baixo valor. Então, a gente vai entender mais ou menos o que ficou decidido, do que se trata exatamente, né, essa decisão. E para a gente começar aqui a nossa conversa, queria trazer alguns dados do Conselho Nacional de Justiça, um levantamento feito pelo Justiça em Números no ano de 2022, que coloca uma taxa de congestionamento das execuções fiscais na ordem de 88%. A estimativa é de que cada 100 processos, tanto de execução estadual como federal, de cada 100 processos, só 12 andam. A gente tem aí, de acordo com esse levantamento feito no ano de 2022, que 27,3 milhões de execuções fiscais estão pendentes, tramitando na Justiça Federal e na Justiça Estadual. Então, considerando esse panorama, né, de congestionamento, de morosidade, ou mesmo até a gente pode dizer de eficiência, né, grau de eficiência da execução fiscal, professor, a execução fiscal, o senhor acredita que constitui aí um instrumento de cobrança tributária eficiente? Então, Bia, esse foi um dilema que a gente enfrentou por longos anos, né? A gente deveria executar ou não a dívida ativa? Obviamente que teria que executar, né? Durante longos anos era só execução fiscal e a gente tentava meios de tornar o processo eficiente. Quando a gente começou a monitorar, vamos dizer assim, a execução fiscal, a gente notou que ela não era tão eficiente como a gente imaginava, né? Hoje a PFN Número, o CNJ, os tribunais, as próprias procuradorias estaduais e municipais constataram que a cada 10 processos ajuizados, 2, no máximo 2 ou 3, que a gente consegue ter uma eficiência, que a gente consegue recuperar o crédito tributário. Então, sob o viés da Fazenda Pública, a execução fiscal não é a melhor medida que a gente tem. Ela ainda tem que ser utilizada, obviamente eu não posso abandonar, eu não posso não executar. Mas há filtros que vocês podem notar que alguns entes federativos têm feito, como a União, os estados e alguns municípios, é não executar tudo. E é isso que eu passo nos meus cursos, fui pelo Tribunal de Contas, também em algumas cidades aqui do Paraná, e eu falei, não compensa executar tudo. Alguns até me olharam assustados, mas como assim, professor? Veja, hoje no estado do Paraná a gente não executa tudo, a gente trabalha com filtros, como o protesto, a gente tem outras modalidades de cobrança, existe também outros entes federativos que têm a inscrição junto com a dívida ativa, a inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito. Nós temos também a possibilidade da transação tributária, que evitaria aí, muitas vezes, a inscrição até a continuidade da cobrança do crédito tributário. Então, hoje, a conclusão que a gente tem, e é demonstrado isso em números, como você, Bia, falou aí com base no CNJ, não vale a pena a gente apostar todas as fichas na execução fiscal. Temos que repensar essa forma de cobrança. E do lado do contribuinte também a gente vê que a execução fiscal muitas vezes atrapalha, porque você tem teto que você queria já baixar, que está errado, você tem que esperar ver a execução fiscal para você poder embargar. Então, agilizando, e às vezes até numa transação tributária, você coloca num bolo e até facilitaria um acordo com a Fazenda Pública. Então, hoje, outros meios consensuais que a gente utiliza no direito é muito mais justo, é muito mais célere e muito mais efetivo que a própria execução fiscal. E isso que a gente tem que repensar.
Sim, essa questão que o professor coloca de aguardar a execução fiscal para embargar, isso quando o contribuinte tem condições de embargar, porque para os embargos precisa fazer a garantia da execução. O contribuinte não tem dinheiro nem para pagar o débito, quanto mais para garantir a execução e apresentar embargos. Então, aquilo vai se tornando cada vez mais inviável, e onde os meios alternativos aí de solução, né, a transação, parcelamentos, enfim, eles acabam, de certo modo, viabilizando essa proximidade aí de quitação dos tributos, por mais que eu tenha também ressalvas com relação a alguns tipos de parcelamento que acabam estimulando alguns comportamentos, né, dos contribuintes, no sentido de honrar a primeira e segunda parcela de um acordo para suspender a execução fiscal, e aí desonra o parcelamento, e aí volta novamente, e dentro de uma perspectiva de congestionamento de execução fiscal, é sempre muito importante a gente pensar que o processo, ele é dinheiro público, né? Então, o gasto com o processo, muitas vezes, supera o valor, né? Então, às vezes se gasta mais para cobrar aquele crédito judicialmente do que o próprio crédito que está querendo cobrar. Então, é exatamente essa incongruência também que foi constatada por todo esse tempo e chegou até o STF, porque essa decisão, inclusive, né, professora, é legal a gente compartilhar com o pessoal, que essa decisão que o STF concluiu, o processo em questão era uma dívida do município de Pomerode, em Santa Catarina, e o valor do débito em questão era R$ 521,84. Então, é até absurdo a gente pensar que essa discussão foi parar lá, né? Exatamente, Bia. E é uma situação que eu me lembro até quando eu trabalhava na Procuradoria Municipal, lá de São José dos Pinhais, eu pegava processos, era físico ainda, né? Eu me lembro dos processos ainda com aquela capa, às vezes rasgada e tal. Era um processo, às vezes, de R$1 milhão, e daí logo depois eu pegava um outro processo que o prazo era igual, que eu tinha que me manifestar, de R$50, R$80, né? E eu não tinha uma lei, por isso que hoje eu pego tanto no pé dos municípios, nos cursos que eu vou, falo, pessoal, vocês têm que aprovar uma lei com teto para execução fiscal. Por quê? Você executar tudo, já temos a conclusão que não vale a pena. E você ainda atrapalha o judiciário e atrapalha a própria procuradoria, de obrigar o procurador a executar R$50, R$80 que não paga nem a capa do processo, né? Ah, mas hoje o processo é eletrônico, né? Não é mais físico. Tudo bem, mas você não vai pagar a hora do juiz, você vai pagar custos judiciais, a hora do procurador, a hora do estagiário, coitado do estagiário, nem ele tem o seu custo ali levado em conta naquele processo. Então, esse julgado que a gente vai até comentar agora, né, Bia, ele vem com marco, porque o Poder Judiciário, ele tem muitos processos que a gente vê em vários municípios que não tem esse teto da execução fiscal, ou seja, ele executa tudo, literalmente, desde débitos de 10 mil, 1 milhão, até débitos de R$10. E tem que ter um filtro, ou seja, esses débitos pequenos, de pequeno valor que a gente chama, que cada município vai ter o seu pequeno valor, nós precisamos não mandar para execução fiscal. Nós precisamos ter outros meios, como, por exemplo, o protesto. Então, a partir do momento que veio tanto processo que o juiz não sabe mais como fazer, foi levado esse caso para o STF, dizendo, eu preciso ter meios de extinguir essa execução fiscal. Por quê? Porque tem municípios, tem entes federativos que não estão cumprindo a sua tarefa, estão ajuizando débitos que não cobrem o custo da execução fiscal. O que eu posso fazer? Eu preciso ter meios de extinguir isso, não é, Bia? Então, esse ponto aí que foi levado para o Supremo. Exato. E dentro, então, dessa decisão do STF, vamos entender as teses fixadas, os pontos que foram fixados, né? Então, o primeiro ponto aí sobre a legitimidade de se extinguir a execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir. Conta um pouquinho mais para a gente sobre isso, professor. Então, veja, no tema 1184, julgado pelo Supremo, de repercussão geral, veio o Supremo e aprovou a primeira tese, que é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. Claro, nós temos a competência de cada um dos entes federativos, né? E cada um tem a sua possibilidade de autolegislar, ou seja, dele criar a legislação e dizer o que é o baixo valor.
O problema é que muitos não estão cumprindo a tarefa de casa. Então, o que colocou em prol, em defesa da eficiência administrativa, o juiz pode considerar isso dentro do processo, mesmo que não tenha lei, né? O ideal é o município ter a lei, estabelecer e dizer que nem o estado do Paraná aqui, por exemplo, abaixo de R$35 mil, a gente não executa mais ICMS. Veja, por quê? Porque não vale a pena, não paga o custo do processo. Vários entes federativos têm uma lei similar. Mesmo se não tiver, o juiz agora, a partir desse julgamento do tema 1184, é possível a extinção. Por quê? Carece de interesse de agir. Porque aí o juiz vai avaliar o interesse de agir à vista do que vale a pena ou não para o município. O que é o ideal? Aprova uma lei e você dá as cartas do jogo. Se você não fizer isso, vai cair na mão do juiz e o juiz vai dar as cartas do jogo. Ou seja, uma legislação municipal estabeleceria de forma objetiva o que é o baixo valor. Se o município não tiver essa legislação, é o juiz que vai determinar, depender das particularidades do caso concreto, o que é o baixo valor. Exato, e cada ente federativo, claro que vai ter uma realidade diferente. Só que o perigo, o receio do juiz não ter essa perspicácia de entender que o município de capital é diferente do município do interior. Nem todos vão entender, embora seja uma coisa óbvia, mas às vezes vai cair no subjetivismo. E aí que a gente mora o perigo de não haver essa diferenciação. Que, por exemplo, 10 mil para a capital é pouco, e 10 mil para o município do interior é muito. Não sabemos se todos os juízes vão ter essa perspicácia, né? Então é isso que é bom o município já ter uma lei própria e definir e dar as cartas do jogo. Sim. Aí temos a segunda tese aprovada nesse tema mesmo, que fala que o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção dos seguintes providências. Aqui é um âmbito de inovação, realmente. Primeira, tentativa de conciliação à adoção de solução administrativa. Aqui, grande parte dos entes federativos não tem. O que seria isso aqui? Claro, a transação tributária cairia com uma luva. Né? Porque realmente seria um meio consensual que você coloca à disposição do contribuinte. Então, você intima, dá a possibilidade, se ele não quiser, paciência. Mas você comunica a ele que há uma forma de adoção conciliatória. Agora, se não tiver a lei ainda de transação tributária, que aí é uma lei que a gente também aconselha para grande parte dos municípios, a do Estado do Paraná já foi aprovada, só está esperando regulamentação, mas foi aprovada no ano passado. Então, o Estado já saiu aí na frente também com um dos entes federativos que já tem transação tributária. O que os municípios têm que fazer é aprovar uma lei similar, adaptada para ele, né? E se não tiver, aí vai depender do processo administrativo, de realmente você colocar uma fase conciliatória e você comprovar isso no juízo. Por quê? Pode ser que o juiz interprete esse tema aqui e dizer que você não tem e extinguir a tua execução fiscal? É possível. Então, aí é um grande perigo, um grande ponto que, por parte das fazendas públicas, tem que se tomar muito cuidado. Isso aqui vai interferir muito nas execuções fiscais. Né? Sim, mas aquele outro ponto da decisão que fala sobre... tem o terceiro ponto dessa decisão que diz, né, o trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas com relação a essas tentativas de conciliação, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. Isso, então, significa que o que está em andamento, que não teve essa tentativa, o ente pode fazer esse pedido de suspensão e salvar o processo, vamos dizer assim? Exatamente, é possível fazer isso. Então, já está lá na execução fiscal, porque muitos processos já estão ajuizados, né? E o tema está aí para aplicação imediata. Então, nós temos tanto essa possibilidade da conciliação, quanto a segunda hipótese, que é o protesto do título. Que você pode, nós fazemos isso também aqui no Estado, quando o valor é abaixo do teto, ao invés de eu continuar naquela execução fiscal, eu desisto dela, pego a CDA e mando para protesto. Então, é possível também você, num processo em andamento, você já aplicar uma legislação que você aprove agora, ou até esse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Só que, claro, cuidado, tem que ver. Transação tributária depende da lei. Protesto não precisa. Protesto basta um convênio do município com um cartório, tabelionato, é possível ser feito o protesto no dia seguinte. Não precisa de uma lei local. Já existe uma lei nacional a respeito desse assunto. Então, é um tema muito importante, não vejo muita seriedade por parte dos municípios, não todos, né, mas alguns municípios, de aplicar isso aqui. Ou seja, está passando batido.
Só que o grande problema é quando um juiz da comarca, porque os juízes mudam, né? E um juiz da comarca diz, opa, tem esse tema aqui, então vou extinguir os 20 processos aqui de execuções fiscais que estão aqui de tal município. E aí, como que vai ficar? Aí o procurador realmente vai ter um problema, uma dor de cabeça para solucionar. Então a gente precisa realmente alinhar esse entendimento do Supremo com as procuradorias municipais, e é uma coisa que os advogados privados, né, Bia? A gente sabe que muitos estão atentos, e isso aqui pode ser levantado no processo aí, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Inclusive, essa questão da tentativa prévia de solução, de acordo, né? Eu recebo muitos clientes aqui no escritório que falam, mas, nossa, ninguém me chamou lá na prefeitura para conversar sobre isso. Se eles tiverem entrado em contato, vem aqui, senta, vamos ver como que a gente pode negociar. Eu falo, olha, é muito difícil isso acontecer, é quase impossível, né? Porque eles imaginam que vão lá no escritório, senta com uma pessoa lá da prefeitura, e eles começam, a gente pode fazer assim, eu te dou tanto à vista, esquece isso, né? Geralmente, bastante comerciante que eu atendo fala assim desse jeito, acho que tudo se resolve dessa forma. Então, a tentativa de conciliação realmente é uma hipótese legal. E dentro desse panorama, dessa decisão de mais uma tese que nós podemos pensar para a defesa a partir de agora, né, a partir dessa conclusão, que reforça esse entendimento que a gente já tem na atuação profissional de eficiência administrativa, a gente também pode perceber o próprio Instituto da Prescrição Intercorrente. Né? O Instituto da Prescrição Intercorrente foi criado exatamente pensando em evitar que as execuções fiscais fossem eternas no Poder Judiciário, né? Então, com a prescrição intercorrente, que é também um dos meios de defesa que a gente analisa dentro aí de um contexto de execução fiscal, nós tivemos a jurisprudência, né, mais recente, fala sobre extinção da execução pela prescrição intercorrente e condenação do credor em honorários. Esse tema é muito interessante, estava até conversando com o professor Elton antes da gente começar a gravação desse podcast. Conta um pouquinho para a gente, professor, sobre essa jurisprudência. Então, Bia, isso é uma briga eterna que a gente tem entre procuradores e advogados tributaristas, né? Porque a prescrição, ela vem o quê? Com a morosidade, com... eu não digo negligência e descaso, porque às vezes tem o descaso da própria Fazenda Pública e não cobrar, esqueceu de cobrar, o procurador engavetou, realmente a gente tem aí um ponto para ser analisado. Mas nós temos o quê? Uma situação onde você não encontra bens ou não encontra o próprio devedor. Então, aí não é culpa da Fazenda Pública, muito menos do procurador. Então, fica aquele debate entre os advogados e os procuradores de quem deveria pagar os honorários num caso de extinção por prescrição. Porque nós temos várias causas que podem levar à extinção do processo, né? Desde o pagamento, como outras situações, o débito ser indevido, a alíquota estar incorreta, nulidade da CDA, etc., né? E aí são outras situações. No caso da prescrição intercorrente, que é a mesma prescrição tributária, só que aplicada no âmbito do processo, por isso que a gente chama de prescrição intercorrente. Houve nos últimos tempos aí várias polêmicas que levaram os casos para o STJ e STF para resolução, né? Nós tivemos do STF dizendo que aquele prazo de 1 ano de suspensão do processo antes da contagem do prazo quinquenal, nós temos como constitucional, porque é uma norma processual definida no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6.830/80. Então, é 1 ano mais 5 anos. Isso é constitucional? O Supremo diz que sim. A partir disso, houve a discussão. Tudo bem. Então, professor, se veio a prescrição intercorrente, quem deveria pagar as custas, né? Quem deveria pagar os honorários advocatícios? É devido honorários? Quem deveria arcar? A primeira forma, né, a primeira instante, houve uma defesa que a Fazenda Pública deveria pagar. Por quê? O termo prescrição é como se houve um erro, como se fosse alguma coisa que você fosse atrás e você demorou, foi tarde demais, aí seria a prescrição, né? Então, nesse ponto, os advogados se apegaram para levar a tese para o STJ. Do outro lado, as procuradorias, né, os advogados públicos, defendiam, não, mas peraí, a prescrição intercorrente, ela pode se dar por uma impossibilidade de eu encontrar o devedor se escondeu, fugiu. O próprio Poder Judiciário.
Ou por culpa do próprio Poder Judiciário, ou ainda eu não encontrei bens. Se eu não encontrar bens, a execução fiscal é falida, né? Então, o que acontece? Isso aí foi tanto que gerou tanta polêmica que teve embargos e divergência em agravo e em recurso especial. Então, veja quantos recursos teve para a solução desse caso. E eu estou falando desse embargo de divergência número 1854-589, aqui do Paraná, né? Então, inclusive, envolvi o Estado do Paraná, por coincidência, né? Que a gente briga muito por essas questões aqui na PGE. Então, teve alguns pontos aqui que eu selecionei até para ler para vocês verem a tese que prevaleceu no STJ. Então, lá no ponto 3, o acordo diz o seguinte: mesmo na hipótese de resistência do exequente, por meio de impugnação da exceção de preditividade ou dos embargos, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição, é indevido atribuir-se ao credor, no caso, né, a Fazenda Pública, além da frustração da pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena indevidamente de beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a obrigação tributária e nem cumprirá. Então, ela seria, nesse ponto de vista aqui da tese do STJ, que você decretando a condenação da Fazenda Pública honorários, o devedor ganharia 2 vezes. Além de não pagar, ainda ganharia os honorários. Então, é a tese que prevaleceu, né, para a felicidade da Fazenda Pública e infelicidade dos advogados, né, Bia? Você tem que assim, eu tenho que escutar os 2 pontos, né? Mas óbvio que eu sou tendenciosa a aceitar a sucumbência, especialmente porque é uma forma de você, com uma regra dessa, talvez estimular, de certa forma, o cumprimento dessas teses que foram fixadas pelo STF, por exemplo, né, de outras tentativas, sob pena de, se você não tentar essas formas alternativas, vai chegar lá no processo e ainda vai receber sucumbência, né? Mas, do ponto de vista de eficiência, né, e da verdadeira culpa, vamos dizer assim, de quem é a culpa, né? De quem é o estopim ali, né? Fica realmente complicado, fica comprometida. E por isso que a gente tem que ver esses 2 lados, né? Sempre a gente vai ter uma tese, 2 lados, e ainda tem os efeitos colaterais, que a gente chama, que são outros pontos, né, que tem que ser levantados, que são casos concretos diferentes, né? Ou seja, a distinção que a gente faz de casos que são parecidos, mas não são iguais. Sim. Então, aí cabe ao advogado dizer, meu caso não é igual a isso que foi julgado pelo STJ. É parecido, mas não é igual. Então, você faz essa distinção até para subir uma nova tese, formar uma nova tese, né, Bia? Sim, inclusive eu estava comentando com o professor Elton antes da gravação, que preparando material de aula sobre prescrição intercorrente, eu selecionei um julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que extinguiu uma execução sobre impostos e reconheceu prescrição intercorrente administrativa numa causa de 4 milhões que condenou o credor aí ao pagamento de sucumbência. Até comentei com ele antes da gravação, né? Um processo desse não aparece aqui no escritório. Mas, veja, dentro do caso concreto, a gente ainda está falando de prescrição intercorrente, mas os contornos ali específicos desse caso fizeram prevalecer a condenação da sucumbência. Então, a gente vai ter que analisar dentro de cada caso a aplicação, mas é um precedente, e um precedente, de certa forma, é bom para a Procuradoria, né? E tem que ter essas diferenças evidenciadas até para você levar para o judiciário essa tese. Porque uma coisa é você ter a prescrição durante a execução fiscal, porque a CDA, até que foi mencionada no acórdão, que no momento do ajuizamento a CDA era líquida, certa e exigível. O que ela tornou não exigível, o quê? Com a prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal. Agora, seria diferente de uma CDA que não era exigível no momento do ajuizamento. Então, por exemplo, uma prescrição anterior, eu já ajuizei prescrita, eu entendo como outro caso. Não se aplicaria essa tese do STJ, porque você deveria saber, enquanto procurador, advogado público, que aquela CDA não estaria prescrita. Obviamente, acúmulo de trabalho, tem N situações, mas isso não reflete, não tem relevância para o processo. O processo quer dizer, você ajuizou, ela não era devida, então você ajuizou errado. Aí a culpa se tornaria da Fazenda Pública. E aí eu vejo com uma situação distinta
e que aí você caberia, sim, a condenação de honorários em favor do contribuinte. Sim, eu queria até aproveitar a presença do professor aqui para a gente ter, como a gente tem uma visão do outro lado, né, da moeda ali, aproveitar essa oportunidade, esse privilégio, e gostaria que o professor comentasse algumas dicas, né, então, ao estudo, para quem trabalha com execução fiscal, o professor acredita que dá para a gente apenas se basear na lei de execuções fiscais, quais são, assim, as dicas para a gente trabalhar melhor nessa seara, os erros mais comuns? Então, existem várias, né, dicas. O que o procurador, o advogado privado tem que saber, porque eu sempre percorri esses dois lados, né? Eu já trabalhei como advogado privado, tributarista, depois virei procurador municipal e hoje sou procurador estadual. Mas nos cursos, tanto na graduação, pós-graduação, quanto em cursos de capacitação, eu sempre estou trabalhando os dois públicos. Então, por exemplo, uma semana agora, em março ou abril, só não me recordo o dia exatamente, uma semana eu vou trabalhar execução fiscal com procuradores municipais. Na semana seguinte, eu já vou trabalhar num curso na OAB para advogados privados. O mesmo curso de execução fiscal. Só que, obviamente, a aula não vai ser a mesma, porque públicos são diferentes. Então, a gente tem que ter sempre esse olhar. Obviamente que a gente é tendencioso, né, Bia? Você é mais tendencioso para o privado, eu sou mais tendencioso para o público. É natural, é o nosso dia a dia, o nosso trabalho. Agora, uma coisa é certa, a gente tem que estudar. Pode ser juntos, pode ser só com o setor privado, só com o setor público, mas a gente precisa atualizar. O que vai atualizar? O conhecimento a respeito da execução fiscal. Então, eu apenas pegar a letra de lei, pegar a lei de execução fiscal e pegar o CTN, ler, em 2 dias eu conseguiria ler os dois, que não são leis extensas. Eu sei direito tributário? Não. E isso eu falo para os meus alunos, porque 80% do direito tributário é jurisprudencial. Olha aqui, ó, a gente falou só de jurisprudência que deu uma guinada no que a gente entende hoje por extinção da execução fiscal. Isso não está na lei. Isso é uma interpretação a partir da lei, mas que está muito além da lei, né? O entendimento já jurisprudencial. Então, 80% hoje do nosso estudo é atualização jurisprudencial. É coisa que o STJ julgou, que a gente pode levantar uma tese, que a gente pode levantar uma subtese ou uma tese diferente. Então, hoje, o advogado, seja público ou privado, a gente trabalha com muitas teses. É tese da fazenda, é tese do contribuinte. Então, eu vejo hoje como estudo contínuo do direito tributário é estudar jurisprudência, é assinar informativos, é pegar uma boa doutrina da sua escolha, da sua confiança e sempre fazer cursos. Ver o que o outro professor ou o que o outro colega tem para falar, né? Eu faço muito curso também na seara privada, Bia. Eu vou lá, escuto como vocês pensam, como que vocês estão pensando o processo, trago, passo para cá, faço curso também na área pública, depois eu vou ministrar os cursos, pegando a ideia que eu tive, né? Então, levo para lá, ó, eu entendo que os procuradores devem atuar assim, os advogados privados, eu entendo que vocês deveriam atuar assim, porque nós estamos atuando assim. E, com muita ética, a gente tenta levar isso aí. Então, a gente tem vários cursos, até aqueles que têm curiosidade, acessem o nosso site, confiram, que são cursos que é o quê? É levar esse compartilhamento de experiências que a gente teve na seara pública, na seara privada, e a gente pensar melhor o direito, né, Bia? Com certeza. E outra forma também de você estudar, de você ter essa visão mais ampla da prática do direito, é acompanhar aqui os nossos episódios do podcast. Então, já deixa o seu like nesse vídeo, nesse episódio, já se inscreve para você ficar ciente aí dos próximos episódios. Interage no comentário com a gente, pode aí compartilhar seus comentários sobre esse tema, sugerir outras pautas para a gente trazer em próximos programas aqui, porque isso aqui é uma oportunidade muito bacana, essa conversa, esse debate, é uma oportunidade muito bacana da gente ampliar o nosso ponto de vista e ter aqui uma possibilidade de melhorar a nossa prática na advocacia, a nossa prática no serviço público, ou muitas vezes, né, a própria informação como cidadãos mesmo, né, de consciência da legislação, do contexto tributário atual, se informar, né, ficar ciente das alterações, das mudanças e como funcionam as regras do jogo no nosso país. Tá bom? Então, agradeço a sua companhia até este momento do episódio. Muito obrigada, professor Elton, e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a todos e não esqueçam lá de se inscrever no nosso canal e participar dos nossos debates. Um grande abraço a todos. Isso aí, tchau, tchau.